Esse é mais um episódio do nosso Pode Florescer Podcast. E eu sou a Bianca Benedetti e ao meu lado... Oi, gente! Vanessa Almeida, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Pode Florescer Podcast. Hoje tá babado de novo, né? Babado. Que sempre tem babado, que sempre é babado. E hoje eu quero apresentar, Por né? favor, faça as honras. Até porque é minha amiga, não sua. Tudo bem. Tá? E ela faz parte, além dela ser excelente naquilo que ela faz, ela fez parte de todo o meu processo desde o iniciozinho com o dom dela. Né? Ela ninou esse processo todo e sem ela saber, ou de repente ela até sabendo, né? Inconscientemente, ela foi me alimentando, sabe? Com aquele dom que ela tinha, que ela tem. E foi muito especial esse processo, ter ela ali comigo, com esse talento dela. E é um orgulho ter ela no nosso projeto. Com certeza. E eu tenho a honra de apresentar minha amiga Roberta Barreto, que é cantora e tem estado conosco nos hospitais, levando música. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. E aí, Roberta, se apresenta aí. Olá, galera linda. Pô, para mim é uma honra. Eu sou Roberta Barreto, a voz do Pode Casa Florescer. Para mim é uma honra vocês falando assim, pô, Bianca falando assim, aí já quero chorar. Pode chorar, que tá liberado. Não, é uma emoção muito grande. Eu lembro do dia que a Bianca falou com todo mundo. E vou te falar, eu me sinto importante pra caramba por ter participado estar participando desse momento da vida dela. Eu lembro que ela me chamou para cantar no dia, estava muito triste. E eu cantei a primeira música para ela. Eu falei, vou cantar uma música para você, vai dar tudo certo, Deus está contigo. E foi magia e virou o tema do projeto, né? E assim, Roberta, é muito legal você estar aqui, porque as pessoas olham as redes sociais e elas acham que é quase uma cena, né? Tudo que a gente faz. Né? De que ninguém entende que naquele momento que eu estava vivendo pior processo da minha vida, que eu ia iniciar o pior processo, eu resolvi fazer uma festa. Foi. Né? E você estava lá, eu te chamei para cantar nessa festa, e era num domingo, e eu ia começar a quimioterapia numa quarta-feira. Eu reuni os amigos na minha casa e a gente fez um churrasco com música. E aquilo ali, para mim, era para eu me alimentar mesmo sabe? Eu queria... Tava te dando força. Eu queria, sabe, subir o meu astral nisso tudo, e eu não queria ser aquela paciente de ficar... Respeito quem quer ficar fechada e tal, mas essa não sou eu. E aí, naquele momento, eu falei, cara, eu vou chamar a Roberta para cantar, porque aí vai animar. E foi o que a gente fez realmente, né? Teve um momento da emoção também. Lógico, que é importante, porque a música, ela traz isso. Você consegue mostrar alegria, mas também te traz aquelas emoções. Você consegue chorar, mas é aquele choro que te alivia. Lavar, né? De alívio, enfim. Foi muito especial. Foi. Né? A Roberta entrou na minha vida... Diferente de você, que já tem ela como amiga há muito tempo. Roberta entrou na minha vida no nosso primeiro evento do Florescer, em que a gente organizou tudo para receber essas mulheres, para poder começar o projeto, de fato, fora do hospital. E você teve a ideia de falar assim, eu vou levar a Roberta para cantar, uma amiga minha. Eu falei, não, tudo bem, vai cantar, ok. E nesse evento, o nosso maior projeto era levar essas mulheres para sair desse lugar do paciente oncológico, para poder chegar e olhar que existia vida naquilo, né? Que elas podiam receber o carinho de uma automaquiagem, podiam receber o carinho de uma amarração de lenço. E você, para fechar o combo, porque você não é nada exagerada, você quis que tivesse uma música ao vivo. Sim. Eu falei, tá bom, amiga, você quer, leva, mas qualquer coisa a gente bota uma caixa de som. Que não é a mesma coisa. Não, nunca será. Nunca né? vai ser. E aí, quando a gente chegou no evento, a gente viu tudo organizado, aquelas mulheres todas sentadinhas à mesa... E essa potência dessa voz começou a ecoar naquele salão, que eu me arrepio só de lembrar.
E a gente viu que aquilo ali contaminou as mulheres, delas levantarem e dançarem e olhar pra gente e falar assim, cara, quanto tempo que eu não danço, há quanto tempo eu não escuto uma música, porque o paciente oncológico entra nesse lugar da culpa, né? Se ele tá doente, ele não pode se divertir, se ele tá doente, ele não tem direito a ouvir uma música e se sentir alegre. Se ele tá doente, ele não pode chorar pra não demonstrar fraqueza. E a tua música, naquele momento, ele foi uma lavada, assim, no salão, né? De choro, de alegria, de felicidade, de dor mesmo por estar vivendo aquele processo. E naquele momento a gente se olhou e falou assim, cara, a Roberta é o projeto. Não tem como a gente levar esse projeto pra frente sem a música da Roberta, né? Sem a presença da Roberta ali. Nossa. Então, o quanto é potente a tua força, porque a gente sente que tem uma história por trás disso. Você só não canta por cantar, porque você é amiga da Bianca e quer ser legal. A gente sente que tem uma potência ali por trás dessa história. E o quanto que isso é importante para os pacientes, pra gente. O quanto nos fortalece ter você ali como a nossa base, né? E como me fortalece também. Eu acho que... Olha, quando eu participei desse dia, eu cheguei lá, eu falei, meu Deus, o que que eu vou fazer? O que que eu vou falar? Como eu vou me portar com as pessoas? Aí eu falei, Senhor, me dê sabedoria e eu vou dar o meu melhor. E assim, eu fiz, cantei lá pro pessoal, consegui interagir, consegui levantar a galera e ainda botei o pessoal para cantar. Para mostrar para todo mundo que realmente você está passando por esse processo, mas você não precisa se sentir, ai, gente, eu tô assim, vou ficar mal. Não, pode viver, dá para ter momentos felizes, sim. É só você se permitir, vale a pena. E esse processo, ele vai passar, e a vitória é certa. Então, é isso. Porque, assim, o que a Roberta faz, e o que fez a gente chamar ela aqui, é porque não é simplesmente cantar, né? Porque cantar, muitos cantam, né? Mas a Roberta, ela chega no evento, né? Esse evento, né? Para quem não conheceu esse evento, né? Vai lá no nosso Instagram que tem, a gente faz um evento com mulheres, a gente reúne essas mulheres e leva música, lenço para doar, maquiagem. A princípio, a gente fazia isso num ambiente, a gente escolhia um ambiente, num bairro, numa cidade, e proporcionava esse evento ali. E depois a gente começou a ver que era melhor a gente fazer em hospitais. Então, a gente começou a levar a maquiadora para o hospital, a doação de lenço para o hospital e a Roberta para o hospital. A gente continua fazendo isso, né? Nos hospitais públicos, enquanto as mulheres estão fazendo quimioterapia. E, assim, o que é mais impactante não é só a Roberta cantar, é você conseguir atingir. Através da música. Através da música, sabe? Porque, assim, o cantar é pouco para o que acontece quando a gente está ali. É pouco. É muito superficial. A gente consegue atingir no íntimo daquela mulher e mais, a gente consegue transbordar nela aquilo que a gente levou, que é a nossa alegria, que é a nossa confiança, é a nossa esperança. Quando você começa a cantar, é como se uma porção mágica fosse depositada naquelas mulheres e elas começassem a transbordar. Elas começam a florescer. Exatamente. Depois da música. E assim, a gente marca o evento, vê se a Roberta pode. Se ela não pode, a gente não vai. Porque, assim, a gente entende que isso é potente, se tornou muito fundamental. Forte. É isso que a música faz, que a sua música faz, né? E eu queria que você falasse um pouco sobre isso, da sua experiência quando você vai ali naquele lugar e quando você começa a cantar, o que você acha que vê, o que você vê? Porque pode ser que não veja a mesma coisa que eu vejo, né? Mas... Não, quando eu antes de participar do projeto com vocês, o meu coração já pedia muito para fazer isso. Eu já tinha muita vontade de ir em hospitais, fazer visita. Eu falei, pô, Deus me emprestou esse talento, eu tenho que doar de alguma forma. Isso transbordava no meu coração. Então, quando vocês surgiram com esse projeto, eu falei, é isso, eu preciso delas. Eu preciso me juntar a elas, porque é isso que eu preciso fazer. Quando eu chego lá, eu vou te falar, a gente chega lá para poder passar alegria para as pessoas, mas é a gente que volta revigorado. É uma coisa muito mágica.
A reação das pessoas ali que estão passando pelo processo, quando elas levantam, interagem com a gente, agradece tanto por aquele momento. Às vezes a gente para, não só canta, fala algumas palavras. Escuta. Elas vêm pra gente também, começam a falar um monte de coisa. E eu fico assim, gente, eu tô aqui para passar alegria para vocês que estão me presenteando com isso. Então eu saio de lá, do hospital, com o coração transbordando de alegria. Eu não sei como vocês ficam. Eu fico eufórica, já esperando a próxima data. Mas é muito mágico, é uma coisa que só você estando ali. E eu fico tão empolgada que quando chego em casa eu fico falando pro pessoal, gente, vocês têm que ir, é muito bom. Ai, é muito gratificante, é muito gratificante. E as pessoas falam isso, nossa, vocês fazem um trabalho lindo, que bom. Eu falo, cara, a gente não faz nada, né? A gente só é usada como instrumento para poder, de alguma forma, conseguir chegar naquelas pessoas, mas a gente sai com o coração transbordando de gratidão, de amor, de tudo, de né? dever cumprido. Exato, parece, exato. É muito mágico. É um caminho que não tem volta. Não tem né? volta. Depois que a gente sente essa potência que é isso, a gente não tem mais prazer em outra coisa que complete, assim, essa sensação mesmo, assim, de que, caramba, que coisa boa, que revigorante é estar aí. Eu tenho uma cena que eu sempre falo, eu sempre busco isso lá no nosso Instagram, quando a gente vai falar de como é a visita. Porque, às vezes, a gente fala assim, a gente vai no hospital, e aí tem uma menina que canta, e aí tem outras meninas que levam a maquiagem, enfim, a gente leva lanche. Inclusive, corta aqui rapidinho, inclusive, galera, se você quer ser um doador disso tudo, porque a gente precisa muito de ajuda para lenço, para maquiagem, para lanche. A gente leva lanche, a gente leva biscoito doce, biscoito salgado, suco, água. Então, se você quer ajudar a gente, entre em contato com a gente, porque vai ser muito bem-vindo. Às vezes, a gente quer ir mais e não consegue, porque a gente não tem o que levar para essas mulheres, e a gente sabe que isso é muito importante, né? Então, a gente acaba não conseguindo ir sempre por conta de não ter. Se a gente tiver, quanto mais a gente tiver, mais a gente vai. Com certeza. Mas voltando, né, para todas as vezes que a gente vai, eu sempre lembro de uma cena que acho que a nossa produção já até separou, porque para mim ela é emblemática. Quando eu sempre falo sobre isso, quando eu vejo aquela mulher segurando aquele negócio, o suporte da medicação, e ela levanta para dançar, cara, aquilo dali é como se eu falasse assim, cara, valeu. Eu não preciso fazer mais nada, isso aqui já valeu. Bota aí o vídeo aí pra gente mostrar pra galera, porque... Toim. Outro vídeo também que tem uma moça que tá careca. Todas essas mulheres aí, elas estão em processo de quimioterapia, né? É importante a gente dizer isso. Elas estão ali fazendo a quimioterapia. Ali é a sala de quimioterapia e elas estão fazendo a quimioterapia. E a única coisa que a gente chega é com a música, com um biscoito e uma água. E a gente começa a cantar, e aí uma outra chega e pergunta se ela quer um lenço, e uma outra chega e pergunta se ela quer fazer uma maquiagem básica, né? Porque não é nada... E é só. Porque eu falo, cara, é só. Né? A gente não faz nada de extraordinário. Nada de extraordinário. Simples, mas assim, simples, necessário. Mas depois a gente sai dali com um relato daquelas mulheres, né? E as mulheres pedindo para cantar. E aí elas... Cara, e é uma transformação de semblante. A gente vê que elas entraram ali
apáticas e elas saem dali brilhando, né? Porque cantaram, porque dançaram, porque se divertiram. E depois os enfermeiros trazem esse feedback para a gente, né? De como elas se comportaram nas outras químios. Cara, não tem o como descrever, né, esse momento, né, Roberto? Sentir. Eu lembro de um dia que uma paciente, acho que estava no primeiro dia de quimioterapia, ela estava iniciando o tratamento dela, ela falou assim, olha, hoje eu achei que eu ia ter o pior dia da minha vida. Eu cheguei aqui muito mal, mas, poxa, eu fui recebida sendo bem tratada, maquiada, com música de qualidade. Vocês passando uma mensagem dessa. Eu nunca na minha vida imaginaria que a minha quimioterapia, eu ia iniciar o meu tratamento com um dia tão maravilhoso como o que vocês me proporcionaram. Falei, caramba, isso é gratificante pra gente. Isso é Muito! impactante, né? Isso Porque a gente provavelmente mudou a história dessa mulher. Porque ela, com certeza, ela saiu dali com uma primeira impressão completamente diferente do que ela teria se ela tivesse chegado ali sozinha, sem uma família do lado, sem uma música, perdida mesmo, assustada, porque o processo é de medo E mesmo, quando né? tá ali, eles não podem ficar com acompanhante. Não podem. Estão sozinhos. Eles Eles ficam mais frágeis ainda. Aí a gente tá ali, a gente tá acolhendo, né? De alguma forma, a gente tá acolhendo a galera. A gente pega na mão, enquanto elas Pega, estão... abraça, beija. Eu dou beijinho, agarro. Se me der uma brecha, eu agarro mesmo. E é bom quando a gente tá com a equipe completa, né? Quando vem o Lucas, o irmão dele também. Sim. E junta e a música... Faz uma banda, né? A música fica mais completa. E aí interage com a galera. Quando tem microfone, então, é mais chique ainda. E aí elas... Ela passou, né? Quando eu não esqueço lá, ó. Mas tem quando microfone. Aí que elas... Porque cantar é uma coisa que eu tava vendo. Todo mundo gosta de cantar. Sim. Às vezes, quando eu tô assim num evento de karaokê, eu nem gosto de ir, porque eu sei que todo mundo gosta de cantar. Aí tem gente que fica assim, pronto, já vem a cantora, aí vai atrapalhar. E eu não quero, uma coisa que eu não quero. Eu fico, gente, eu acho que todo mundo tem... E todo mundo gosta, é uma coisa que todas as pessoas gostam de fazer. Porque é gratificante. Então, no hospital, elas tendo essa oportunidade também de estar cantando, nossa, é lindo de se ver. É lindo. E é emocionante, porque a gente chora também. Com certeza. E saiu um estudo, não sei se você viu, falando sobre a música no tratamento, né? E quanto que isso tem um impacto na recuperação dessas mulheres e o quanto que a vibração da música faz com que elas acreditem, né? Sim. Independente do que elas estão escutando, mas a música tem esse poder de transformar o que a gente está sentindo. Então, casou muito bem. E eu acho que a música do Florescer virou o nosso hino da vida, né? Sim. E ele traduz aquela música, para mim, eu posso escutar ela a hora que for. Ela sempre me traz a emoção do Florescer. Para mim, aquela música, ela traz a emoção daquele primeiro dia. Exato. Que a Roberta, sem saber, né, foi lá e cantou a música. E quando ela cantou, que a gente se abraçou, né, e tal, e eu falei, você não conhece a música? Eu não conhecia. A Vanessa não conhecia a música. E eu falei, preste atenção na letra dessa música. E ali, naquela hora ali, eu falei, cara, é isso. Essa música é a mensagem que a gente quer passar. Ela tem tudo a ver com tudo aquilo que a gente quer passar, né, cara? A vida é para quem sabe viver, procura aprender a arte, né? Porque, assim, problema a gente vai ter, né? E mais uma vez, ninguém quer romantizar nada, ninguém quer dizer que é maneiro. Se eu pudesse pular essa fase da minha vida do câncer, eu teria pulado. Olha, não quero viver isso. Se eu pudesse escolher não viver, óbvio que eu escolheria não viver. Mas eu não tenho essa escolha. E aí, quando eu não tenho essa escolha, então o que eu faço diante dessa escolha? Eu olho o copo meio cheio ou o copo meio vazio? Né? Então, eu fui tentando olhar o copo... A gente, né, foi tentando olhar o copo sempre meio cheio. E é isso que a gente tem. Esse o nosso intuito sempre. Da gente... O copo está pela metade. A gente pode realmente dizer que ele está vazio. Meio vazio, mas a gente também pode dizer que ele está meio cheio. Nunca desmerecendo nenhuma dor, nunca desmerecendo que o processo é difícil e que para algumas pessoas ainda é mais pesado ainda. A gente sabe do privilégio que a gente tem de tratar numa rede particular. A gente está falando aqui, trazendo aqui essa diferença. A gente tratava num lugar
que a gente podia receber o nosso familiar, os nossos amigos, a gente podia fazer isso. A gente acabou fazendo festas nesse lugar, né? De tão acolhida que a gente era ali. Quando essas mulheres que a gente vai visitar, elas não podem entrar nem com um acompanhante. Então, a gente sabe que é diferente e que a gente teve um privilégio. E talvez seja por isso, né, que a gente acabe se entregando tanto para esses outros lugares, né, que a gente sabe que tem essa diferença. Mas nunca desmerecendo nenhuma dor, muito pelo contrário. Elas são válidas, são reais. A gente ainda sente, a maioria delas, os medos, né? Então, você que chegou até aqui, a gente não desmerece dor nenhuma, muito pelo contrário. A gente acolhe a sua dor, mas a gente tenta sempre olhar pelo lado positivo, a gente tenta sempre caminhar, tentando buscar uma solução e sem... Oh, meu Deus, porque não vai adiantar, a gente vai ter que enfrentar aquele problema, né? Mas voltando, eu conheço a história da Roberta e eu sei que ela não está conosco somente por conta da música. Né? A Roberta tem uma história também de uma pessoa e isso acho que... Como é que foi esse processo para você? E mais, eu quero saber se teve música envolvida nesse processo que você passou com essa pessoa. Essa pessoa é minha irmã, a Renata. Ela, com 19 anos, ela foi diagnosticada com câncer no útero. E ela, durante esse processo, ela ficou fazendo tratamento mais de 10 anos. Ela fez mais de 10 cirurgias. Então, foi muito difícil. É uma gangorra. Foram momentos de altos e baixos, de vitória, depois de superação. A música não ocorreu dessa forma, mas a gente, por exemplo, minha irmã teve uma época que ela ficou muito tempo, tinha que ficar no banheiro, e a gente levava o violão para o banheiro, cantava. Nasceu até músicas naquele local triste, mas era o que distraía. Hoje minha irmã está firme e forte, linda, maravilhosa, está cantando pra caramba por aí também. Tá mesmo, eu acompanho. E isso me toca muito, né? E como é importante o apoio da família durante o processo que a pessoa está passando. É muito, porque não sofre só o paciente, sofre a família inteira. Mexe com tudo. Aí é muito marcante. E é muito importante a presença. Enfim, eu fico até... Nem sei o que falar. Mas porque vai lá... Mas é uma história de vitória, de Fênix. Minha irmã, Renata Barreto. Ela é a Fênix. É verdade. Ela chegou a pesar... 25 quilos. Ela ficou no hospital com 25 quilos. Eu lembro quando o médico falou para minha mãe assim, ela está muito fraca, ela não está conseguindo se alimentar. O que eu posso arriscar é fazer uma cirurgia tal. Aí explicou a situação. Aí a minha mãe falou, mas ela só tem 5% de chance de sobrevivência. Aí a minha mãe falou, se ela tem 5% de sobrevivência, então faça a cirurgia, porque do jeito que tá, ela tá morrendo. Então a fé da minha mãe também ali naquele momento, a atitude que ela tomou, também foi um dos motivos da minha irmã estar aí firme e forte, graças a Deus, né? E o médico foi usado por Deus e deu tudo certo e ela está aí hoje para contar o testemunho. O que me pegou foi esse violão no banheiro, né? De como a gente fala do lado de fora aquilo que a gente já vive dentro de casa, né? Sim. Quando a gente... É isso, né? A gente vai ali fazer aquilo que a gente faz dentro de casa, porque tem valor, não é algo que a gente vai para aparecer. Para aparecer, exatamente isso. Do não é algo que sai fazendo simplesmente para fazer, para ter algum status. Não, a gente fez dentro de casa, a gente sabe que funcionou. A gente se alimentou disso, a gente se nutriu disso, sabe? Se fortaleceu disso, e agora a gente sabe que tem um caminho e a gente vai levar... que talvez não seja o único caminho, não é o único caminho, mas foi a forma como a gente aprendeu. Então, cara, eu vou levar isso aqui dessa maneira. Vou tentar também levar isso para essas outras mulheres. Como eu fiz com a minha irmã, aqui, eu vou agora levar para essas mulheres. Isso é muito importante, porque às vezes as pessoas olham só a rede social e acham que a gente é quase as paquitas, né? Que tá ali só para do oba-oba. E não é. Não é. E não é. Nossa. Quem está nos bastidores sabe de toda a nossa história, de todo o nosso peso, né? Nosso, porque você viveu, eu e a Vanessa vivemos de uma maneira e você viveu de outra.
Mas nós vivemos as nossas dores e foi assim que a gente fez dentro da nossa casa, com a nossa família, com os nossos amigos. E agora a gente está só reproduzindo fora, né? É muito Eu importante lembro de isso. uma cena, assim, muito triste, porque a minha irmã estava... Desculpa. Ela... Nesse momento no banheiro, que foi a última vez que ela deu uma caída muito, muito grande, ela ficou praticamente 4 meses sentada no banheiro. E ela falava, meu Deus, por quê? Porque tem aquele momento que você pensa em desistir. Eu quero morrer, eu não quero mais viver assim. Aí, na hora, eu saí, eu falei, Senhor, o que que eu faço? Aí começou a tocar um louvor na casa do vizinho, aquele louvor Raridade. Uhum. Aí, eu nunca tinha escutado aquele louvor. Parecia Deus falando comigo. Eu não tô aqui, né, pra pregar nada, não. Não, mas fica à Mas vontade. assim, aí começou, aí eu escutei, sua raridade não está naquilo que você possui ou que sabe fazer. Isso é mistério de Deus com você. Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui para te levantar. Se o mundo te fizer cair. Cara, quando eu escutei isso, eu voltei no banheiro com uma Gás. força. E falei, escuta esse louvor aqui, escuta isso aqui, ó. Isso é Deus falando com você. E aquilo ali deu uma força para ela. Ela praticamente estava no fundo do poço. A música, a mensagem que tinha naquela música, e Deus falando para ela, aquilo fez ela se reerguer de uma forma que eu falei, gente, que poder. É isso, gente, é isso. A música é isso, né? Cara, eu tô toda É. arrepiada, toda, até a cabeça, toda. A música tem esse poder. Eu lembro que assim que eu recebi o diagnóstico, eu comecei a ouvir os louvores e aquilo parecia colo. Eu me sentia mesmo no colo de Deus, assim, dele me protegendo e falando, cara, você não tá sozinha, vambora, eu tô aqui contigo. E tem essa virada mesmo, assim, de você começar a acreditar no que é inacreditável, é né? óbvio que a música faz isso. Você não é corno. Tu ouve uma música de corno, tu chora. Tu tá ali Ela tinha que quebrar o clima, né? Deixa que chorar. Tava muito Emocional. Tu nunca viveu aquilo, tu não é corno. Aí começa a Marília Mendonça. Tu não... Cara, a música tem esse poder. Te envolve. É a música te verdade. envolve. Toma aqui os 50. Parece que tu tá jogando na cara os 50 reais. Tu nunca viveu aquilo, sabe? Nunca passou perto. E tu tá nem namorando. E tu tá ali, chega, tá chorando. É isso, é isso. A música tem esse poder. Causa empatia. Sim, É isso. a música causa tudo. Tristeza, cornitude, sei lá. Ai, Tem, cara, você... cornitude foi demais. Foi ótimo, inventando palavras. Cara. Porque quando você... A música tem isso. Você... quando a Vanessa falou, realmente o louvor, você vai ouvindo aquilo e você vai se embrenhando naquilo que está sendo dito e você entra naquele mundo, né? E é por isso que eu trouxe a do corno, porque realmente você não é corno, você nunca viveu aquilo, você fecha o olho e já está sentindo aquilo tudo, aquela tristeza, aquele amor, enfim. Então, a música ela te contagia realmente. Já sei, produção. Tá bom, mas E aí, né, a produção tá mandando encerrar, né? Lembrando que ninguém aqui é corno, mas a gente sofre com música de corno, mesmo assim, que é pra sofrer. Se não é... Gente, um salve pra Marília Mendonça, que não é corna, e fez as melhores músicas de corno que a gente já ouviu, cara. Então, se embrenha na música. Saindo do foco do corno. Voltando ao equilíbrio emocional da pessoa. Que a gente nunca teve. Equilíbrio emocional. Uma hora dessa, a pessoa pedindo equilíbrio emocional, essa altura do campeonato, 42 anos. Vende! Olha isso. Pra gente terminar,
A gente precisa terminar com essa voz, né? Com certeza. E qual será a música que a gente vai pedir? Ah, não nem sei imagino. também não Nem imagino. sei. O nosso hino oficial. Fala aí que nosso hino foi reconhecido. Foi pelo Pelo- compositor. Que Olha aí. chique, Quando gente. nós postamos aí, quando vocês, né, postaram Rios com essa ação que nós fizemos, a última ação que nós fizemos, a mais recente, eu marquei lá o compositor, o Xande Pilares também, esse vídeo que passou aqui, o Xande Pilares compartilhou, e o Serginho Meriti e o Rodrigo Leite, que são os compositores da música Clareou, que para mim é um hino. É um hino. É um Nosso. louvor. Você compartilha com a Com gente que é certeza. nosso hino. Eles ficaram muito gratos e eu também acredito que com o coração cheio de alegria, porque a obra deles está Curando. curando vidas, É. né? Elevando vidas, tirando essas pessoas de uma cidade, de uma situação difícil. Nossa, isso é muito gratificante. Então, eu fiquei toda boba quando eles me pediram e tudo o vídeo para poder repostar. E é bom. Isso é bom. É. pra gente. Aí eu fico toda feliz, toda boba, toda boba. Então, terminar cantando, Por né? favor, Por Roberto. favor, adivinha Mas- qual é a música? É... Tchan, tchan, tchan. Hilaria. Hilaria. É o que eu falo sempre. A gente, às vezes, a vida é feita de altos e baixos. E antes de cantar essa música, toda vez eu falo: o coração da gente, a vida, é igual o batimento cardíaco. Altos e baixos, altos e baixos. Quando tá linha reta, não tem mais o que fazer. Então, enquanto tá claro, escuro, tá chuva, tá sol, vamos dar graças a Deus. Vamos ver o copo pela metade enchendo, não esvaziando. Então, essa música passa isso. Mas assim, eu vou cantar, mas vocês vão cantar comigo, tá? Claro. Ah, a nossa. Bianca não precisa nem pedir, que ela Pô, canta bem. Batuca aí, Eu batuca com aí. essa minha voz. Brincadeira, brincadeira. Para, pelo amor de Deus. Vamos lá. A vida é pra quem sabe viver. Procure aprender a arte. Pra quando apanhar não se abater. Ganhar e perder faz parte. Levante a cabeça, amigo, a vida não é tão ruim. Um dia a gente perde, mas nem sempre o jogo é assim. Pra tudo tem um jeito, se não teve jeito ainda não chegou ao fim. Mantenha a fé na crença se a ciência não curar. Pois se não tem remédio, então remediado está. Já é um vencedor, quem sabe a dor de uma derrota enfrentar. Tum, tum. Tum, tum. E a quem Deus prometeu nunca faltou. Na hora certa o bom Deus dará. Agora geral, geral. Deus é maior, Maior é Deus e quem tá com ele nunca está só. O que seria do mundo sem ele? Deus é maior. Maior é Deus e quem tá com ele nunca está só. O que seria do mundo sem ele? Chega de chorar. Você já sofreu demais, agora chega. Chega de achar que tudo se acabou. Pode a dor uma noite durar, mas um novo dia sempre vai raiar. E quando menos esperar, clareou. E é isso, gente. Vai clarear, já clareou. É ter fé que tudo vai dar certo.